Bom dia, estamos aqui na Casa Rita de Cássia, Casa de Estudos Espíritas, novamente com a nossa casa vazia de encarnados, mas com toda certeza temos muitos desencarnados e eu acho isso uma experiência incrível, você falar para os desencarnados, mas nós temos a certeza que essa vibração, esse estudo, esse sentimento de dever cumprido chegará a todos os lares das nossos frequentadores, de quem vai nos ouvir, dos nossos vizinhos, familiares e amigos. Então, é muito bom fazer essa tarefa, é muito bom participar desse grupo Rita de Cássia. Então, agora vamos elevar o nosso pensamento a Jesus. Vamos pedir que ele e seus companheiros e todos os espíritos responsáveis por essa reunião esteja aqui conosco, vibre com a nossa companheira Anita, que vai trazer o resultado de seus estudos dessa manhã. Então, Mestre Jesus, protegei a todos nós, encarnados, desencarnados, todos os assistidos, os trabalhadores da nossa casa. Esteja junto com a gente sempre, em todos os estudos, em todas as oportunidades. Então, que seja permitido pelo Senhor e toda a sua equipe espiritual aqui presente, mas, sobretudo, a permissão de Deus nosso Pai, para que a gente possa, de nossa parte, iniciar esse encontro e esse trabalho junto a Ti. Graças a Deus. Conosco, então, a Anita, que vai trazer o resultado do seu estudo. Obrigada, querida. Que Jesus nos abençoe nessa tarefa. Bom, o estudo de hoje está contido no Evangelho segundo o Espiritismo e numa das bem-aventuranças, bem-aventurados aflitos. Eu acho que esse assunto é um assunto bem atual e o tema de hoje é causas anteriores das aflições. Então, o Bem-aventurados aflitos é um capítulo muito bom para a gente estudar, principalmente nos momentos de aflição. E antes já falamos sobre a justiça das aflições, as causas atuais. Hoje a gente vai discorrer um pouquinho sobre as causas anteriores, esquecimento do passado, motivos de resignação, suicídio e loucura. E depois vem as instruções dos espíritos, que é bem interessante. O bem e o mal sofrer. O mal e o remédio, a felicidade nesse mundo, a perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Os tormentos voluntários, que eu adoro esses tormentos voluntários, estudar é sempre muito bom. A verdadeira desgraça, a melancolia, provas voluntárias. Deve-se pôr fim à prova do próximo. É permitido abreviar a vida de um doente que sofre sem esperança de cura, sacrifício da própria vida e proveito do sofrimento para outros. Então, esse é um capítulo e a gente vê a beleza do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, que nos traz um norte, um guia, uma bússola para os nossos dias. Não há nada na nossa rotina diária que a gente não recorra ao Evangelho, à luz da doutrina espírita ou a todo o conhecimento doutrinário que Kardec trouxe através dos espíritos que a ele levou toda uma codificação, recursos para caminharmos hoje, na vida atual. Não importa quando isso foi trazido, importa que hoje nós usamos isso que foi trazido. Então, na parte de hoje, causas anteriores das aflições, Kardec faz a seguinte ponderação. Entretanto, se existem males dos quais um homem é a principal causa nessa vida, existem outros aos quais, pelo menos aparentemente, ele é completamente estranho e parece atingi-lo como que por fatalidade. Aí ele traz alguns exemplos. Perda de entes queridos, perda daqueles que sustentam a família, os acidentes que nenhuma precaução poderia impedir, os reveses da fortuna, a perda de emprego inesperadamente, catástrofes naturais, as enfermidades de nascença, as doenças congênitas,
nasce um bebezinho com uma formação congênita ou com doença de difícil tratamento. E principalmente nesse momento que estamos vivendo, a perda de entes queridos, né? A gente não entende muitas vezes, e aqui está o Evangelho para nos auxiliar. E se, né, nesse momento, qual é o estudo de hoje? Desde que façamos tudo certinho, né? Certinho é dentro da lei, dentro da estrutura da lei de Deus, que é a lei de amor, de justiça e caridade. Somos prevenidos, materialmente falando, e mesmo assim um revés nos toma conta, devemos parar para analisar. E Kardec traz ainda, continuando um pouquinho, ele traz o seguinte: no entanto, em virtude do axioma todo efeito tem uma causa, essas aflições são efeitos que devem ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa deve ser justa. Ora, uma causa sempre precede o efeito, já que não está na vida atual, deve ser anterior a esta vida, isto é, pertencer a uma existência precedente. Então, se nós não encontramos, após analisarmos uma situação que a gente esteja passando de bastante aflição, e não encontrarmos uma causa, se não contribuirmos conscientemente nesse momento para que aquela aflição que nos chega, então ele chama a atenção que essa causa pode ser anterior a essa existência. E para que a gente possa desenvolver um pouquinho, vamos pensar o seguinte: para que possamos refletir, temos que entender que Deus existe, que Deus é justo, bom, que sua bondade é soberana, sua misericórdia para todos os filhos, a pluralidade das existências, para que a causa seja anterior à reencarnação, a pluralidade dos mundos, porque nós estamos encarnados no mundo de provas e expiações. Então, é um mundo de aflições. E não necessariamente a gente precisa estar aqui sempre, mas se estamos aqui, tem um objetivo, né, de estarmos aqui, tem uma causa de estarmos aqui. A comunicação entre os dois mundos, né, que é trazido, por exemplo, a doutrina espírita, foi através da comunicação entre os dois mundos. Os espíritos trouxeram aos médiuns, né, e Kardec organizou. Então, esses são postulados, e espírito imortal, né, que é a base. Então, nos vermos como espírito imortal. E por que isso é tão estrutural? Para que a gente possa entender que tudo que nos ocorre, nós devemos enfrentar. Tudo que nos ocorre tem uma causa nesta ou noutra existência, mas que nós teremos os séculos, como diz Leon Denis, para que a gente possa lidar com essas consequências, aquilo que provocamos. Porque eles trazem, Kardec traz aqui também, né, que todo efeito tem uma causa. Então, se existe uma ação, existe uma reação. Dependendo da qualidade da ação, a reação ela vai ser oportuna ou vai ser infeliz. Vai nos trazer felicidade possível ou vai nos trazer infelicidade. Vai nos trazer paz ou vai nos tirar a paz. E isso está dentro na nossa ação. Então, toda ação tem uma reação. Depois, Kardec traz, assim, pela pluralidade das existências, né, pelas as reencarnações e pela destinação da Terra, como um mundo expiatório, explicam-se essas anomalias que ocorrem, as quais a gente não vê explicação. Mas, se elevarmos pelo pensamento, se nos elevarmos, melhor falando, pelo pensamento, de modo a abranger uma série de existências, veremos que em cada um é dado o que se merece. E aí o que se merece, eu não gosto muito dessa coisa do merecimento, né? Mas Jesus disse, cada um segundo as suas obras. Então, o merecimento no sentido que é aquilo que nos cabe, é a consequência dos nossos atos.
Então, segundo as suas obras, como disse Jesus, sem prejuízo do que lhe cabe no mundo dos espíritos, e que a justiça de Deus nunca é interrompida. Bom, e mais um ponto que Kardec traz, além dessas causas anteriores à nossa encarnação atual, e essa causa ela pode estar 700 anos atrás, há 1000 anos atrás, na última, a reencarnação última, mais recente, não importa, ela está em algum lugar. E importa que a gente preste atenção que toda ação tem uma reação e ela vai reverberar o tempo todo, até que eu consiga lidar com aquilo. E também é importante a gente pensar que assim, essas reverberações e essas consequências, elas também estão diretamente proporcional à nossa intenção e o alcance das consequências, ou seja, o tamanho do dano que levamos, que pode ser um dano, trazer uma dor de cabeça para alguém, né? Uma discussão que a pessoa fique, ou pode ser atos impensados e que leve como consequência que atinja uma pessoa, atinja uma família, a uma sociedade, a humanidade. Nós temos exemplos, eu não vou citar aqui, mas nós temos exemplos de ações que tomaram uma sociedade enorme, quase a humanidade toda foi atingida. Então essas ações, essas reações, essas consequências, elas serão de acordo com o grau da nossa intenção. E o alcance delas também em nós vai ser proporcional ao alcance do outro, no outro. Porque sempre é assim. A paz que temos em nós, a paz que tiramos do outro, nós uma hora vamos ter que repor. Não necessariamente diretamente ao outro, mas nós temos um compromisso com Deus, que é nosso Pai. O compromisso não é com o outro, o compromisso é com Deus. A Madre Teresa de Calcutá dizia, né, que estava sempre entre ela e Deus. Então é entre nós e Deus, Ele é que sabe, e Ele que nos ajuda, né? Eu acho bonito da lei que nós estudamos e aprendemos aqui na doutrina espírita, porque a doutrina espírita é fantástica, ela não impõe, ela propõe. É isso. O compromisso é com Deus, nós com Deus e o Deus conosco. E Ele sempre vai nos facultar recursos para que a gente possa dar conta daquilo que precisamos dar conta. Seja de ações atuais, sejam de reações anteriores, nessa ou na outra existência, Ele vai estar sempre pronto a nos dar conta. Nós é que nos afastamos do Pai. Às vezes a gente fala, onde você estava, né? Ele está sempre conosco, mas nós desviamos o nosso pensamento, o nosso sentimento, nos distanciamos dessa figura paterna que é a figura do Pai. Então, é para a gente se aproximar e se apropriar dessa paternidade. E voltando à questão das aflições, das causas anteriores, então a gente pode estar passando por uma aflição por uma consequência, mas também pode ser uma missão. Não é o meu caso, mas aqui ele está falando. Entretanto, não se deve acreditar que todo sofrimento passado aqui na Terra seja necessariamente o indício de uma determinada falta. Muitas vezes os sofrimentos são simples provas escolhidas pelo Espírito para concluir a sua depuração e apressar o seu aprimoramento, o seu adiantamento. Então também isso está dentro da escala espírita, isso está dentro do compromisso dos espíritos que já são superiores, que têm uma outra consciência, e aí o compromisso dele, ele quer de alguma forma, ele sabe que ele tem recursos, e ele pede então para vir com determinadas circunstâncias para que ele possa concluir aquela situação que ficou. Não trazendo exemplo do que eu estou falando, mas falando na Madre Teresa de Calcutá, ou na Irmã Dulce, né, que está mais próxima da gente, Irmã Dulce,
que vivia em contato com a miséria, vivia em contato com o próximo o tempo todo, e a sua dedicação a eles, ela poderia ter feito outra escolha. Eu estou falando, eu penso que ela seja um exemplo, porque a bondade com que ela tratava o próximo, as situações, era de um espírito muito bondoso, dedicado, caridoso, amoroso. E esse contato que ela tinha com os mais desvalidos, ela não só providenciava o pão, a vestimenta, o agasalho, mas ela providenciava o acolhimento amoroso, como bem lembrou a Cecília. E era assim, sem cansar, sem murmurar. Então era uma atitude que não a cansava mentalmente, espiritualmente. Claro que o corpo, tem uma hora que o corpo é muito exigido e ele dá a contrapartida dessa exigência, óbvio. Mas ela não cansava, nada a impedia de seguir adiante. E era com uma energia tão boa, tão amorosa, que está fora da nossa expectativa de espíritos medianos, que nós convivemos, que nós mesmos somos medianos. Então, penso, quando eu li isso, quando eu leio, eu sempre penso nesses espíritos abnegados. Também tem, né, a história de Bezerra de Menezes, que poderia, quando desencarnou, ele foi convidado para estar em outras paragens espirituais, mas que disse que não, que queria ficar aqui, próximo à órbita terrestre, para ajudar, para continuar. Ele poderia ter feito outra escolha. E claro que ficando aqui, o trabalho ele vai ter sempre, o tempo todo, mas é um trabalho que ele vai lidar com situações muito mais densas. Então, essa escolha são de espíritos abnegados. Então, eu pensei aqui na Irmã Dulce, na Madre Teresa de Calcutá. Um espírito, portanto, pode ter adquirido um certo grau de evolução, porém, querendo avançar mais ainda, solicita uma missão, uma tarefa para cumprir, e para a qual, se sair vitorioso, será tanto mais recompensado quanto mais difícil tenha sido a luta aqui na Terra. Trata-se mais especialmente dessas pessoas com instintos naturalmente bons, de alma elevada, com nobres sentimentos inatos, que parecem não ter trazido nada de mal de suas existências anteriores e que sofrem as maiores dores com uma resignação cristã, pedindo a Deus para suportá-lo sem se queixarem. Então, é isso, são esses exemplos desses espíritos abnegados, tanto a Madre Teresa de Calcutá quanto a pertinho de nós, a Irmã Dulce. Tem inúmeros outros, inclusive anônimos, que são tão e assim, é interessante, né? Porque esses espíritos, como ele chama aqui, abnegados, de alma elevada, instintos naturalmente bons, com nobres sentimentos inatos, eles são silenciosos. Não precisa propagar. Não precisam propagar, não gostam da propagação. Se for para ter propagação, que seja propagação do bem. Se for para alcançar, que alcance mais pessoas possam ser beneficiadas por suas ações. Então, quando o bem é silencioso, né, o mal faz ruído. Mas o bem é silencioso, mas é muito atuante. E quando eu penso sobre isso, que o mal faz mais ruído, e ele se perde também. O bem não se perde. A pessoa que está com o propósito do bem, ela é focada. Ela tá 100% nesse nível aqui do bem. Ela está 100% focada nisso. E o mal, ele pode ter foco, mas como ele é muito ruidoso, ele tem que fazer um esforço, porque fazer bem, você está de acordo com a lei de Deus. É como se estivesse ao fluxo do bem, estivesse caminhando no fluxo normal da vida. O outro é um fluxo difícil, é um fluxo muito mais dificultoso, porque você está contra a maré. E assim também com a gente, nas pequenas situações, quando a gente
não vai bem em determinada situação, dá muito mais trabalho quando a gente vai bem. E o trabalho não é o físico, dá trabalho, você fica cansado internamente. Já o bem te dá prazer, te dá alegria, te traz leveza. Então, é muito bom fazer o bem. Para que a gente possa complementar esse estudo, eu gosto muito de Leon Denis e principalmente desse livro, né? O problema do ser, do destino e da dor. E eu vou no capítulo A Dor. Foi desse livro, foi o capítulo que eu custei mais para ler. Eu não sou partidária da dor, mas a gente enfrenta, né? E a gente tem que entender, não tem jeito, a gente está falando de aflição, né? Aí vamos ver o que Leon Denis traz para a gente nesse capítulo, para a gente refletir. Aprende a sofrer, não te direi, procura a dor, mas quando ela se erguer inevitavelmente em teu caminho, acolhe-a como uma amiga, aprende a conhecê-la, a apreciar-lhe a beleza austera, a entender-lhe os secretos ensinamentos, estuda-lhe a obra oculta, e em vez de te revoltares contra ela, ou então de ficares acabrunhado, inerte e fraco debaixo da sua ação, associa tua vontade, teu pensamento ao alvo que ela avisa. Procura tirar dela, em sua passagem por tua vida, todo o proveito que ela pode oferecer ao espírito e ao coração. Quando vem a aflição, quando vem a dor, não é para a gente fugir, é para a gente enfrentar. Ele nos convida a entender, a compreender. E aqui vale o autoconhecimento. É de nós conosco sentar, e por quê? E assim, às vezes, eu não sei vocês, mas eu passo por situações aflitivas, às vezes repetidamente. Aí eu falei, caramba, a gente estuda tanto, né? Sabe que essa repetição, o que eu não aprendi, o que ainda tenho que aprender. Mas é difícil a gente parar e ter contato com o nosso lado, que a gente achou que já estava andando muito bem, que a gente não está. E é difícil a gente reconhecer isso. E é difícil a gente reconhecer para a gente, porque o outro reconhece. O outro nos vê como somos, mas nós é que não vemos. Então ele chama a atenção, estuda-lhe a obra oculta, em vez de nos revoltarmos contra essa aflição, contra essa dor, ou de ficarmos acabrunhado, inerte, fraco, debaixo da sua ação, quer dizer, não, calma, vou dar conta dessa aflição, vou dar conta dessa situação, por mais superlativa que seja. Talvez as superlativas eu precise de outros recursos, mas começa por esse autoconhecimento. E associa a tua vontade, teu pensamento ao alvo que ela visa, porque ela tem um objetivo, que é nos ensinar. Então, pega a nossa vontade, aqui também nesse livro tem um capítulo das potências da alma, e a primeira potência é a vontade, e é uma força íncita do nosso ser, íncita do ser. Pega essa vontade, põe essa vontade a nosso serviço. Porque se a gente não enfrentar a dor, ela vai ficar. E não é se acabunhar, é enfrentar. É lutar o bom combate, é viver o bom combate. Porque precisamos fazer uma escolha. Ou queremos nos manter na situação de afligência, de sofrimento, ou queremos sair dela. A gente pode escolher, não vou tratar disso e acho que vou deixar quieto, mas ela volta. Ou se ela não é dessas que a gente pode dar um tempo, ela fica persistente e a gente até se acostuma com ela. Então a gente precisa enfrentar para não se acostumar com ela. Não é para a gente se acostumar, é para a gente enfrentar e sair e ficar mais forte. Aí Leon Denis traz: vós todos que vergais sobre o peso do fardo das vossas provações ou que chorais em silêncio, aconteça o que acontecer, nunca desespereis. Tudo tem uma solução, mesmo aquela que a gente acha que não tem. Pede ajuda. Vai buscando ajuda até encontrar. Não desiste. Ele está dizendo aqui, não desespereis, não desiste. Lembrai-vos de que nada sucede em vão, nem sem causa.
Quase todas as nossas dores vêm de nós mesmos, do nosso passado, e abre-nos os caminhos do céu. O sofrimento é um indicador. Ele revela-nos o sentido grave, o lado sério e imponente da vida. Então, todo o nosso sofrimento tem uma causa, a causa em nós, seja nessa ou existências anteriores. Como nós estamos vendo aqui, existências anteriores. Se, mas eu não sei o que eu fiz, não precisa saber o que a gente fez. Precisa enfrentar isso que a gente está passando, sem revolta. Para não dizer assim, mas por que eu? Ou por que fulano passa por aquilo? Tudo tem uma causa. E se a gente não tem uma explicação nessa existência, existe uma causa lá atrás. Então, não é para se acabrunhar, nem para vitimizar, nem a nós, nem ao outro que está passando o sofrimento. É para dar a mão, para levantar, é a gente buscar uma mão para nos levantarmos, porque no chão a gente já está, muitas vezes. Então, o que a gente pode acontecer é ficar de joelhos até o momento que a gente vai ficar de pé. Pode ficar de pé mancando, pode ficar de pé andando devagar, mas vamos ficar de pé, porque é isso que a vida nos propõe, é isso que Deus espera de nós. E as oportunidades que Ele nos dá é para isso. As encarnações que existem é para isso. Nós somos espíritos imortais, as vidas sucessivas, as pluralidades do mundo, nós temos variáveis infinitas para trabalharmos o que precisarmos trabalhar, mas temos que começar. Então, e ele traz mais aqui um pouco adiante o seguinte: vivemos em tempos de crise. Para que as inteligências se abram às novas verdades, para que os corações falem, serão necessários avisos ruidosos. Vivemos em tempo de crise. Nós estamos vivendo uma crise planetária, com a pandemia, que atingiu a todas as classes sociais, a todas as raças, a todos os povos. Não tem ninguém que não foi atingido com a pandemia. Então, vivemos em tempos de crise. Agora, para que as inteligências se abram às novas verdades, para que os corações falem, serão necessários avisos ruidosos. Então, o que essas situações, agora especificamente, está dizendo à humanidade? Mas eu não sei o que os dirigentes, o que importa, o que está dizendo a nós, a cada um de nós, o que representa para cada um de nós, porque todos, de alguma forma, fomos impactados. Minimamente ou maximamente, ou pouco ou muito, todo mundo foi impactado. Não tem aquele que não foi. Não existe hoje um coração que não tenha sido atingido por essa pandemia. Ou, se não foi atingido pessoalmente, se condói de ver o sofrimento do outro. É difícil, é muito difícil a gente ver amigos sendo atendidos em locais públicos, né? Instituições de saúde pública sem recurso. É muito difícil, mas a gente tem que estar ali apoiando e superando essas dificuldades. Então, isso traz a todos nós, a todo cidadão, a todo ser humano, encarnado e desencarnado, porque estamos sempre em ligação, traz nesse momento motivos de grande reflexão. Para que os corações falem, serão necessários então avisos ruidosos, serão precisas as duras lições da adversidade. Conheceremos dias sombrios e períodos difíceis. Não é o que a gente passa? Aí se dissesse assim há uns 2 anos atrás, que a gente iria passar, eu teria dito, não vou conseguir ficar tanto tempo assim, não vou conseguir sem ver meus netos, não vou conseguir sem isso, aquilo. Não estamos conseguindo? Estamos conseguindo. Então, isso demonstra que a gente não nos conhece, a gente não conhece a lei divina, que nos oferece recursos para superarmos absolutamente tudo. Agora, algumas lições, ou uma lição, todos nós estamos aprendendo e vamos aprender. Agora, cabe a cada um a reflexão.
Conheceremos dias sombrios e períodos difíceis. A desgraça aproximará os homens. Só a dor verdadeiramente lhe faz sentir que são irmãos. Parece que a nação segue um caminho orlado de precipícios. Mas não é assim. A cada instante existem pensamentos que nos auxiliam, que nos convidam a uma reflexão diferente. E aí, Leon Denis traz aqui no capítulo da vontade, e eu gosto desse trecho, e também está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, a fé transporta montanhas. Que são as montanhas, são as dificuldades, são as nossas aflições. Tem o item que fala sobre a fé divina e a fé humana. E Leon Denis, ele também dá uma interpretação sobre isso. Ele fala o seguinte: se o homem conhecesse a extensão dos recursos que nele germinam, talvez ficasse deslumbrado. E em vez de se julgar fraco e temer o futuro, compreenderia sua força, sentiria que ele próprio pode criar esse futuro. Isso vale para agora, para a situação. Se todos nós estivéssemos realmente imbuídos desse recurso que em nós germina, em vez de nos julgar fraco para enfrentar as aflições, para enfrentar as adversidades, e temermos o futuro, compreenderíamos que essa nossa força pode criar esse futuro. Cada alma é um foco de vibrações que a vontade põe em movimento. Uma sociedade, aí ele traz para o todo, é um agrupamento de vontades que, quando estão unidas, concentradas no mesmo objetivo, constitui centros de forças irresistíveis. A humanidade são focos mais poderosos ainda, que vibram através da intensidade, da imensidade. Pela educação e exercício da vontade, certos povos chegam a resultados que parecem prodígios. Então, quando os povos se unem, né, os dirigentes dos diversos continentes e países, eles se unem, e se unirem, eles serão centros de força irresistíveis e chegarão a resultados que parecem prodígios. Acho que a questão da pesquisa da vacina ajudou, acho que teve muita troca, a gente vê que teve muita troca de informação. Outros recursos, agora nós tivemos aqui no nosso país, em Manaus, a questão da falta de oxigênio, aí todo mundo se une para que consiga chegar o recurso necessário, o tratamento mínimo necessário àquele que está em sofrimento. Então, se o homem ele conhecesse a extensão dos recursos que em nós germina, nós ficaríamos deslumbrados. Mas não é para ficar deslumbrado, é para ficar forte. Nós podemos fazer mais, nós temos força para fazer mais. Nós conseguimos mudar aquilo que quisermos mudar, mesmo as dores superlativas, mesmo elas. É difícil, né? Não é fácil. Mas talvez não solucione, mas a gente alcança o alívio. A gente às vezes tem situações que fogem ao nosso alcance e somos envolvidos, mas podemos levar alívio e podemos sentir alívio. Elas não se concluem nesse momento, mas elas serão concluídas se soubermos que temos força. Aquilo que tiver ao nosso alcance, devemos envidar esforço e executar. E o que não tiver, uma hora isso vai se resolver, porque tudo irá se resolver. Porque todos nós temos uma única fatalidade, que é sermos felizes. Todos nós. Não tem quem não será. Até aquele que agora está cometendo um ato insano. Todos seremos felizes. É questão de tempo. E envidar esses esforços. Acredito que, voltando aqui para o Evangelho, quando ele está falando que essas almas elevadas, elas vêm, né, com esses instintos bons, elas vêm em missão,
elas estão usando esses recursos. Elas sabem que elas podem, claro que elas podem falir, mas elas têm mais, o que ele fala aqui, elas exercitaram o bem. Então, quando a gente exercita uma coisa, a gente aprende a fazer melhor aquilo. É você repetir com constância, com determinação, porque as ilusões ou mesmo as situações, circunstâncias da vida vai nos tirando do objetivo. Muitas vezes a gente tem um objetivo, aí vem uma pessoa, traz uma questão e você já se desvia e não volta. Você pode sair e voltar. Então precisa, essas situações, esses exercícios que esses espíritos de escola, eles fizeram muitas vezes, repetidamente fizeram o bem, até que agora só sabem fazer o bem. E a gente pode aprender com eles. A gente pode começar nas situações cotidianas da nossa vida. Chico Xavier, ele dizia que, Emmanuel falava assim para ele, que preste atenção no semblante das pessoas quando saem das nossas conversas, quando se afastam da gente. Preste atenção se eles saem mais abatidos ou se eles saem mais felizes. O que nós deixamos em cada um, que a gente sempre acha que é algo muito grandioso, né? Uma conversa. É muito fácil. É só a gente exercitar. E exercitando o pequeno, a gente conquista os grandes. Eu vou terminar aqui com Leon Denis, aqui na dor, na revelação pela dor, que eu tomei coragem de estudar e estou trazendo aqui para vocês. A dor, nas horas de aflição, o espírito de um pai ou de uma mãe, e aqui assim, a perda de entes queridos, né? Então, assim, na hora das aflições, o espírito desse que foi antes, às vezes um filho, né? Um neto, um pai, de uma mãe, de todos os amigos do céu se inclinam para nós e nos banham as frontes com seus fluidos suaves e afetuosos. Envolve-nos os corações em tépidas palpitações de amor, como nos entregarmos ao mal, ao desespero, em presença de tais testemunhos, certo de que elas vêm para diminuir as nossas inquietações, leem os nossos pensamentos, nos esperam e se aprontam para nos receberem nos umbrais da imensidade, quando for a hora. Os laços do passado reatar-se-ão com mais força. O amor, a amizade, a paternidade, outrora esboçados em múltiplas existências, cimentar-se-ão com os compromissos novos tomados em vista do futuro, a fim de aumentar incessantemente e de elevar à suprema potência o sentimento que nos une a todos. E as tristezas das separações passageiras, do afastamento aparente das almas, causadas pela morte, fundir-se-ão em efusões de felicidade no enlevo dos regressos e das reuniões inefáveis. Então vamos lembrar desse reencontro que é possível já aqui nesse momento, através do sonho, ou mais tarde, quando voltarmos à pátria espiritual. A Leon Denis fecha. Não há abismo que o amor não possa encher. Deus, que é todo amor, não podia condenar à extinção o sentimento mais belo, o mais nobre de todos os que vibram no coração do homem. O amor é imortal como a própria alma. Nas horas de sofrimento, de angústia, de aflição, de acabrunhamento, concentrai-vos. E por invocação ardente, aí a prece, atraí a vós os seres que foram como nós, homens, e que são agora espíritos celestes. Forças desconhecidas penetrarão em vós e ajudar-vos-ão a suportar as vossas misérias e males. Homens, pobres viajantes que trilhais penosamente a subida dolorosa da assistência, sabei que por toda parte em nosso caminho, seres invisíveis, poderosos e bons caminham ao nosso lado. Isso não é confortador? Nas passagens difíceis dos seus fluidos, seus fluidos amparadores sustentam nossa marcha vacilante.
Abri-lhes vossas almas, ponde os vossos pensamentos de acordo com os seus, e logo sentireis a alegria da sua presença, uma atmosfera de paz e bênção envolver-vos-á, suaves consolações descerão para vós. Então a gente termina com essa, é quase uma prece, né, de Leon Denis, nos concitando a prestarmos atenção, a focarmos a esses espíritos abnegados que estão aqui para nos auxiliar. Ele pede: abre-lhes vossas almas, vossas consciências, vossos corações, ponde vossos pensamentos de acordo com o deles, e sentiremos a alegria da sua presença, da presença deles, e uma atmosfera de paz e bênção irá nos envolver, com suaves consolações, para que possamos enfrentar as nossas aflições amparados, sempre amparados. Tá bom? Paz e bem a todos. Nossa, muito bom, Anita, muito bom estudo, muito bom aprendizado. Chegamos no momento, infelizmente temos um tempo necessário para passar a informação, e chegamos ao final. Mas queremos agradecer a toda a equipe espiritual dessa casa, aos espíritos responsáveis por essa reunião, a todos os nossos mentores, a todos os desencarnados que aqui tiveram, por todas as bênçãos que temos recebidos durante essa situação que não esperávamos, mas de grande aprendizado para cada um de nós. Cada espírito encarnado nesse momento na Terra recebe esse aprendizado, interioriza como pode, mas de alguma maneira estamos aprendendo. É o nosso melhor momento, a nossa melhor encarnação, a nossa melhor oportunidade de vencer as adversidades, sem revolta, construindo paz, aumentando a possibilidade do amor, o amor fraterno, o amor amigo, o amor que vence as nossas antipatias. Então, mestre, obrigada por essa oportunidade. Sabemos que em breve, quando Deus quiser, quando tiver no plano de Deus, essa situação vai melhorar para podermos estar juntos novamente nessa casa. Casa amiga, casa que abriga, casa que consola, casa que faz amigos. Obrigada, Senhor, pela oportunidade do estudo, do ensino, pelas vibrações e os sentimentos emanados nesse momento. Pedimos a Ti que possamos encerrar esse momento, contando com todo o apoio de vocês para todos os trabalhadores e frequentadores da nossa casa. Graças a Deus.